Tudo bem? Daí, estão animados para começar mais uma aula sobre geometria, sobre polígonos? Vocês ficaram bem ligados na aula anterior, né? Então, mas antes de começarmos a nossa aula, 2 recados muito, mas muito importantes. Primeiro recadinho, se você está assistindo as aulas somente pela TV aberta e não tem acesso à internet, você não tem acesso, não esqueça de ver com a sua escola qual dia ela vai estar aberta para você ir até a sua escola e levar as suas atividades. Só tomem todos os cuidados, não esqueça da máscara, hein? E outro recadinho importante, se você tem acesso ao Classroom, você tem acesso à internet, não esqueça de fazer todas as suas atividades, não deixe acumular. E marque sempre a tua frequência, não esqueça, hein? Senão você vê a aula, faz atividade e leva falta. Não dá, né? Então, seja esperto. Se você tem acesso ao Classroom, marque a sua presença. E daí, o que nós vamos estudar hoje? Vamos relembrar. Eu falei que era polígonos, mas vamos relembrar a aula anterior? O que nós vimos na aula passada? Nós estudamos o que eram os polígonos regulares, o que são polígonos regulares escritos na circunferência, lembra lá do desenho? Lembra até do último exercício, icosságono, né? Se vocês repararam, os lados ficaram pequenos, parecia até uma circunferência com pontas, né? E os elementos de um polígono regular escrito. Quais são os seus elementos? O centro, o ângulo central, o ângulo interno, o ângulo externo e o apótema. Tudo bem? Vamos continuar? O que vamos ver hoje? As propriedades. Bom, o que é uma propriedade? É uma afirmação que a gente observa que acontece sempre, tá? No polígono, tá? É como se fosse uma regrinha, vamos dizer assim. Tudo bem? Polígonos regulares. Nós estudamos o triângulo, o quadrado e o hexágono. São as 3 figuras que eu tenho desenhada ali. Tudo bem? É todo polígono convexo, que tem todos os lados com a mesma medida, todos os ângulos internos congruentes entre si, e coloquei, como eu falei, 3 exemplos ali, os mais comuns. O quadrado, o triângulo e o hexágono regular, né? Congruente, vocês lembram disso, né? Com a mesma medida. Vamos continuar? Propriedade. 2 polígonos regulares que têm o mesmo número de lados são semelhantes, pois têm os mesmos ângulos internos correspondentes, congruentes e os lados proporcionais. Uma coisa importante, tá? Eu estou dizendo que os polígonos são semelhantes. Qual a diferença entre semelhança e congruência? Congruência é exatamente igual, os lados e os ângulos internos. Então, 2 triângulos congruentes, eu estou dizendo que são 2 desenhos que eu fiz de um triângulo, ambos têm ângulo interno 60 graus, porque eu desenhei o equilátero, e os 2 têm a mesma medida de lado. Por exemplo, os 2 têm 5 centímetros de lado. Então, os 2 desenhos são exatamente iguais. Semelhante, eu tenho os ângulos exatamente iguais. Nesse caso aqui, eu não tenho o triângulo equilátero, eu tenho um triângulo escaleno. Opa, mas o que é o triângulo escaleno? O triângulo escaleno, ele tem as 3 medidas diferentes e seus ângulos também diferentes. Então, só que se eu reparar, eu observo que esse triângulo maior aqui, em azul, ele é semelhante a esse triângulo, por quê? Porque eu desenhei os 2 com o mesmo ângulo, tá? Então, o ângulo B é a mesma medida do ângulo B'. O ângulo A é a mesma medida do ângulo A'. E o ângulo C é a mesma medida do ângulo C'. Só que seus lados
não tem a mesma medida. O lado AB desse desenho é maior que o ângulo, o lado A', B'. Por isso que eles são semelhantes. Então, voltando. Ah, mas eu coloquei uma palavrinha aqui. Proporcionais. Vocês lembram o que é uma proporção? Lembra? Vamos imaginar uma receita de bolo. Eu uso na receita de bolo 1 xícara de leite, 2 de trigo. Se eu vou dobrar essa receita, eu vou colocar 2 de leite e 4 de trigo. Então, todas as medidas, elas aumentam na mesma quantidade. No exemplo que eu dei, elas dobraram. Então, isso que quer dizer proporção. Ou posso fazer o contrário, eu posso diminuir. Então, reduz tudo pela metade. Todas as medidas pela metade. Tudo bem? Primeira propriedade. Tá? O que diz a primeira propriedade? Em 2 polígonos regulares escritos numa circunferência e com a mesma quantidade de lados, os perímetros são proporcionais aos comprimentos dos respectivos raios. Vamos entender parte a parte dessa propriedade. Nesse desenho, eu tenho 2 quadrados. Um quadrado aqui desenhado dentro dessa circunferência e aqui eu tenho um outro quadrado também desenhado dentro da circunferência. A gente chama isso de quadrado inscrito, tá? Eles têm 4 lados, tá? E os perímetros são proporcionais. Vamos lembrar o que é perímetro? É a soma de todos os lados. Então, perímetro, a soma desse primeiro quadrado. Esse daqui, também vou somar os 4 lados para calcular o perímetro. São proporcionais ao raio. O que quer dizer isso? Aqui tem o raio, né? O que é raio? Ele sai do centro da circunferência e vai até um ponto dessa circunferência. Essa medida é sempre a mesma. Eu sempre gosto de dar o exemplo, os raios da bicicleta, tá? Para você fazer uma associação, tá? Então, ele sai lá do centro da minha roda da bicicleta e vai até aquela parte metálica ali onde fica o pneu. É uma circunferência, tá? Então, aqui, se eu reduzir isso aqui pela metade, então, seu raio desse desenho vale 4 centímetros, aqui vale 2. E o perímetro também vai reduzir pela metade. Vamos ver isso num exemplo? Então, observe esse exemplo aqui. 2 hexágonos regulares estão inscritos em circunferências de raios 14 centímetros e 21 centímetros. Se o perímetro do hexágono inscrito na circunferência menor é 84 centímetros, vamos determinar o perímetro do hexágono do outro hexágono, do hexágono maior, indicando o perímetro por x e aplicando a primeira propriedade. Vamos resolver? Observem comigo. Eu tenho 2 hexágonos. Proporção. Sempre quando eu estiver falando em proporção, a gente pode lembrar de um negócio chamado regra de 3 simples, né? Vamos montar essa proporção? Cuidado na hora de montar a proporção. Eu tenho que sempre tomar um cuidado de pôr a mesma razão, né, na igualdade. Né? Eu não posso inverter, não posso fazer, por exemplo, o menor para o maior e depois inverter maior para o menor. Não vai dar certo. Tá? Então, vamos fazer lá. Então, eu vou pegar o raio 14 e 21. 14 está para 21. Tá? Assim como é o sinalzinho de igual. Tá? Como é que eu vou montar essa razão? Olha como é que eu montei. Menor para o maior. Então, ali, a circunferência menor é 84. Então, se a circunferência menor é 84, eu vou colocar aqui. Menor para o maior. Menor para o maior. Quem é esse maior? X. Vamos resolver?
Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que significa isso? Eu vou multiplicar cruzado, tá? Então, eu vou pegar esse 14 e vou multiplicar pelo x. É que o x está dividindo. Lembra das operações inversas? Para resolver a equação? É a mesma lógica. Se o x está dividindo, ele passa multiplicando. 84 vezes 21, ou 21 vezes 84. A ordem dos fatores não altera. Fazendo o produto, vai dar 21 vezes 84. Meu rascunho de conta. Dá 4, dá 8, dá 8, dá 16. Então, deu 16, 1.764. Tá? Venho para cá. 14 vai dividir o 1.764 dividido por 14. Meu rascunho de conta aqui. 1.764 dividido por 14. Cabe uma vez, sobra 3, abaixo 6, vai dar 3, 2. 2 vezes 14, 28, dá 36, 8, dá 4, dá 7, sobra nada. Opa! Nossa, a professora errou a tabuada. Cabe 6 vezes. Eu sei que vocês fizeram certa conta. Eu que cometi um errinho, desculpa. É 126. O que é esse 126 que nós achamos? É o perímetro do hexágono regular, ou seja, é o perímetro do hexágono maior. Uma outra maneira que também dá para resolver esse exercício é se você pensar, o perímetro é a soma de todos os lados. Poderia fazer assim, 84, dividir por 4, dividir por 6, tá? Era uma outra maneira de raciocinar. Mas como ele deu a medida do raio, nós usamos a primeira propriedade que diz que os perímetros são proporcionais na mesma proporção, na mesma razão que os raios. Tudo bem? Vamos ver se vocês entenderam? Vou deixar um exercício para vocês fazerem. O que diz esse exercício? O perímetro de um polígono regular escrito em uma circunferência cujo raio mede x. Agora, o raio é x. É 60. Sabe-se que um outro polígono regular com a mesma quantidade de lados. A gente não sabe que perímetro é esse. Que polígono é esse? Se é um quadrado, se é um triângulo, se é um icoságono, não sabemos. Mas ele dá uma informação bem importante, que tanto um como o outro tem a mesma quantidade de lados. Está escrito em uma circunferência de raio 25 centímetros e tem 150 centímetros de perímetro. Qual o valor do x? Lembre-se da proporção, tá? Vamos resolver? Daqui a pouco a gente volta com a resposta.
aí, pessoal, conseguiram resolver? Foi fácil ou foi difícil? Eu acredito que tenha sido muito fácil. Vamos conferir? O perímetro polígono regular está escrito em uma circunferência cujo raio mede x e é 60 centímetros. Então, eu montei a proporção. Lembra que eu falei que é importante montar a proporção sempre da mesma forma? Então, 60 centímetros está para 150. O que é esse 150? É o perímetro do outro polígono. Tá? X é o raio que nós queremos descobrir e 25 é o raio do outro polígono. Multiplicando, tá? Então, eu vou ter 150 vezes x. Como eu falei, a ordem não importa, né? Só que a gente está acostumado a colocar o número sempre antes da incógnita. Por isso que eu fiz 150x. E 60 vezes 25. Mas se você escreveu 25 vezes 60, é exatamente a mesma coisa. 150x é igual. Vamos fazer essa conta? Vou aqui para o meu rascunho. 25 vezes 60. Dá 30.500. Aplicando a operação inversa, ao contrário de multiplicar por 150, eu vou dividir por 150. Para facilitar, eu vou fazer uma simplificação. Eu vou dividir por 10 e vou dividir por 10. O famoso cortar o zero. 150 dividido por 15 deu 10. Então, o raio, né, da nossa figura, do nosso polígono, é 10 centímetros. Tudo bem? Acertaram? Acertaram? Que bom! Não acertou? Mas você viu onde você errou? Porque da próxima eu tenho certeza que você vai acertar. Vamos continuar? Segunda propriedade. Em dois polígonos regulares inscritos na circunferência com a mesma quantidade de lados, os perímetros são proporcionais às medidas dos lados. Parecido com a primeira. A primeira me diz que o perímetro é proporcional ao raio. Esse é o lado. Vejam, observe o desenho aqui. Eu tenho um triângulo de lado L. Perímetro, soma de todos os lados. Perímetro, lado mais lado mais lado. 3 lados, ou 3 L's, como está marcado aqui. Esse triângulo tem o dobro, por isso 2L. O que aconteceu com o perímetro? 2L, mais 2L, mais 2L. Deu 6L. Ou seja, eu dobrei a medida do lado. Olha o que aconteceu com o perímetro. Era um 3. Qual é o dobro de 3? Ah, é 6. Então, ficou 6 lados. Tranquilo, né? Vamos ver? Veja esse exemplo aqui. Os perímetros de dois polígonos regulares com a mesma quantidade de lados estão entre si, assim como 2 está para 5. 2 está para 5? Sabendo que a medida do lado do segundo polígono é 20 raiz de 2. Calcule a medida do lado do primeiro polígono. O que significa se 2 está para 5? Bem simples. Lembra a historinha que eu dei o exemplo da receita? Então, é assim, se vai 2 ovos, lá na outra eu coloco 5. Se eram 4 ovos e é 2 para 5, vira 10 ovos. Né? Ou seja, para cada 2 no original, eu aumento 5. Tá? 2 centímetros, eu aumento. Tá? Então, 2 está para 5. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem esse exemplo, por causa desse 2 está para 5 que apareceu de diferente. Um tempinho aí para vocês copiarem o exemplo, e daí eu já volto com resolvendo para vocês entenderem. Tudo bem?
copiaram? Vamos fazer juntos? Eu já fiz o começo aqui no quadro para facilitar. Então, aqui eu tenho 2 está para 5, x, que é o que eu quero descobrir, está para 20 raiz de 2. Multiplica cruzado, 5x. E agora, como é que eu continuo essa operação? Aqui, tranquilo, né? 5x. Só cuidado com essa multiplicação, tá? É 2 vezes 20 raiz de 2. A raiz não dobra, é só o 20, tá? Então, cuidado aí. Lembra das aulas da professora Suelen? Então, ó, 2 vezes 20, 40. A raiz de 2, repete. Tudo bem? 5 está multiplicando, passa dividindo. 40 dividido por 5, 8. A raiz, nós não vamos dividir por 5. Nós vamos repetir, tá? Então, a resposta, x igual a 8 raiz de 2. Entendido? Cuidado, hein? Não multiplica a raiz pelo número inteiro aqui. Não vamos dividir a raiz pelo número 5. Dá para dividir a raiz? Se a gente fizer uma aproximação, dá. Raiz de 2, aproximadamente 1,4. Aí podemos fazer. Mas dessa forma aqui, não. Então, um detalhe aí sempre importante para nós estarmos relembrando. Vamos continuar? A solução que nós vimos. E agora, um exercício para vocês fazerem. Os perímetros de 2 polígonos regulares com a mesma quantidade de lados estão entre si como 3 está para 7. 3 está para 7. Sabendo que a medida do lado do primeiro é 18 raiz de 3 centímetros, calcule a medida do lado do segundo polígono. Parecido com o exemplo, tá? Mas cuidado aonde você vai colocar o x, tá? A nossa incógnita é a medida do lado do segundo polígono. Um tempo para vocês resolverem. Tá fácil, hein?
aí, pessoal, conseguiram resolver? Foi fácil, né? Bem, o segredo é montar certinho a proporção. Vamos ver? 3 está para 7, assim como 18 raiz de 3 está para x. Então, lembra que eu falei para vocês tomar cuidado aonde você ia colocar o x? Então, veja bem, ele pediu o segundo polígono, por isso que eu coloquei o x aqui, tá? Multiplicando cruzado, 7 vezes 18, vocês não multiplicaram a raiz de 3 por 7, hein? Olha, nada de me aparecer uma raiz de 21 aí, tá? Lembre-se que eu só posso multiplicar número inteiro, que é o 7, pelo 18. 126 raiz de 3. O 3 está multiplicando, dividiu, deu 42 e eu repeti a raiz. Como nós não estamos substituindo a raiz de 3, não estamos usando o valor aproximado, eu deixo assim a minha resposta. Então, x é 42 raiz quadrada de 3 centímetros. Ah, mas se eu quiser saber mais ou menos quanto é essa medida, é só você substituir a raiz. Pega lá uma calculadora, substitui e você vai ter uma ideia aproximada do resultado. Tudo bem? Fácil, né? Eu tenho certeza que vocês acertaram e não erraram aqui a questão da multiplicação da raiz. Tudo bem? Então, lá. Então, continuando. Agora, nós vamos ver a terceira propriedade. Em 2 polígonos regulares inscritos em uma circunferência com a mesma quantidade de lados, os perímetros são proporcionais à medida dos respectivos apótemas. O que é apótema? Vocês lembram disso? É aquele segmento de reta que sai do centro da minha figura e vai até a metade do lado que forma esse polígono. Tudo bem? Um exemplo para vocês. Como que eu vou fazer esse exemplo? Os perímetros de 2 polígonos regulares com a mesma medida. Vocês observaram que isso está sempre destacado? É que eu não posso comparar um quadrado com um triângulo, né? Não teria lógica. Então, por isso que tenha sempre essa observação nos enunciados. Mesma quantidade de lados. 48 centímetros e 60 centímetros, respectivamente. Quer dizer, que o menor é 48, maior é 60. Quanto mede o apótema do segundo polígono, se o apótema do primeiro mede 4 raiz de 3? Novamente, nós vamos montar a proporção. Vejam só. Então, que agora vocês já acredito que já entenderam como é que monta essa proporção. 48 está para 60. Né? Qual a razão que eu estou usando aqui? A proporção que nós estamos usando. O menor para o maior. Ou do primeiro para o segundo. Primeiro, 4 raiz de 3. O segundo é x. Eu não sei quem é. 48 vezes x, lembra? Multiplica cruzado. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, ó, novamente, a raiz aqui, ó, 60 vezes 4, 240. 240 raiz de 3. Divide pelo 48. Isso vai me dar 5 raiz de 3. Tranquilo, né? Se vocês estão prestando atenção, vocês estão percebendo que tanto na primeira propriedade, como na segunda, como na terceira, a gente está sempre utilizando a proporção. E a proporção, eu sempre gosto de chamar, é a nossa velha conhecida regra de 3 simples, né? E vocês sabem por que é esse nome regra de 3? Porque eu tenho 3 elementos conhecidos e um que é o desconhecido. Então, o segredo é montar certinho essa proporção, tá? E eu, novamente, estou batendo bastante nessa tecla. Multiplica só os números. A raiz, nós não multiplicamos pelo 60 ou pelo outro número, tá? Agora, eu tenho um exercício para vocês fazerem. Vamos ver? Os perímetros de 2 polígonos regulares com a mesma quantidade de lados são 36 centímetros e 72 centímetros, respectivamente. Quanto mede o apótema do segundo polígono? Se o apótema do primeiro
mede 6 raiz de 5 centímetros. Então, veja lá, eu tenho o primeiro, a medida do perímetro é 36, do segundo é 72. O apótema do primeiro é 6. Quanto que é o apótema do segundo? Um tempo aí para vocês resolverem.
aí, conseguiram resolver? Foi fácil. Alguém fez um atalho nesse exercício? Vamos ver? A resposta, fazendo os cálculos, seria desse jeito. 36 está para 72, assim como 6 raiz de 5 está para x. Porque eu tenho o apótimo do primeiro, eu quero o apótimo do segundo. Fazendo a nossa regrinha de 3, proporção, multiplicação cruzada, o nosso resultado foi 12 raiz de 5. Acertaram? Mas quem que fez um atalho? Vamos ver se alguém fez direto essa resposta aqui. Porque se entender o que é proporção, acho que fez direto. Olha aqui. É 36, o primeiro. O segundo é 72. 72 é o dobro de 36, professora. Se é proporcional, quanto que é o dobro de 6? É 12. Então, se é 6 raiz de 5, o dobro vai ser 12 raiz de 5. Alguém fez esse caminho mais rápido, esse atalho? Se fez, gente, que bom. Sinal que a gente já está botando nossos neurônios para funcionar de uma maneira mais rápida. Nós chamamos isso de lógica. A proporção segue uma lógica. Se eu dobrei o perímetro, eu dobro o apótema. E aí? Show de bola? Acertaram, né? Não importa o caminho que você fez. Se foi usando a regra de 3 ou se foi esse atalho que eu digo, usando só o dobro de 6. Tudo bem? Então, hoje, nós vimos as 3 propriedades dos polígonos inscritos dentro de uma circunferência. E, basicamente, a gente só tem que lembrar se os perímetros aumentam proporcionalmente, o seu lado aumentou na mesma proporção, o seu raio aumentou na mesma proporção. E isso que é importante a gente gravar. A maneira de calcular, vocês viram que é a regra de 3. Importante. Lembra que a proporção, vocês também viram a utilização dela lá no Teorema de Tatos, quando vocês viram com a professora Sueli, lá em aulas anteriores do 9º ano. Vejam como a matemática é um caminhar junto. Então, é um assunto diferente usando proporção. Muito obrigada pela aula de hoje, espero que vocês tenham gostado muito e nos vemos na nossa próxima aula. Muito obrigada!